Prova da Brigada Militar do Rio Grande do Sul gera polêmica. O Brasil está uma zona e você está assistindo o Zona Livre, o melhor lugar para se informar sobre comportamento, sobre cultura, sobre política, sobre economia. E se tu tá gostando dos nossos vídeos, aproveita e curte e manda para os teus amigos também acompanharem. Agora, essa semana, aconteceu uma polêmica aqui no Rio Grande do Sul, porque houve a prova da Brigada Militar e algumas questões do concurso, maior concurso nas últimas décadas aí da Brigada, e as últimas questões citavam diretamente, algumas questões citavam diretamente integrantes do governo, o que estaria ferindo o princípio da impessoalidade. Então, vou ler aqui uma das questões, talvez a que gerou mais polêmica. Em julho de 2017, o governo do estado anunciou a abertura de 6,1 mil vagas para reforçar a segurança pública no RS. Quem era o secretário à frente da Secretaria de Segurança quando essa medida para reduzir o déficit de pessoal nos órgãos pertencentes à secretaria foi instituída? Então, ali dentre as alternativas estavam alguns secretários e o secretário da época. E aí, Camilo? E o governador. E o governador. O que tu achou dessa polêmica toda aí? Fazendo propaganda pro governo. O governo tirou da reta completamente, né? Colocou lá na mão da Fundatec, que foi o organismo contratado para fazer a prova. E 2 dias de explicação. Ontem, inclusive, eu escutei, né, um representante da Fundatec falando sobre o concurso, disse que não era a intenção, que na verdade a ideia era verificar os conhecimentos gerais, né, daqueles que estavam fazendo a prova. Hoje eu escutei o secretário, César Schirmer, e ele estava completamente indignado, disse que era um absurdo, que não fazia sentido nenhum. Os jornalistas, inclusive, investigaram, será que a Brigada Militar não deveria ter conhecimento da prova anteriormente para poder coibir esse tipo de coisa? Mas se tu fizer isso ao mesmo tempo, tu acaba dando... nem vai coibir, né? Mas será que a prova não tem que passar por um escrutínio da corporação que está utilizando a prova como método de seleção? Mas como é que fica Mas para a poder... Brigada Militar tem o departamento de educação. Tem. Então isso deveria passar pelo departamento de educação da Brigada Militar. Camilo ia contra-argumentar isso, o que quer dizer? O ponto que eu acho é o seguinte, é que se tu fizeres isto, como é que tu garante que a prova não seja vazada? Aí que tá. Nós tivemos o caso, por exemplo, do Enem. Imagina só o que foi. Então, por um lado, tu tem esse problema que pode acontecer. Pelo outro, tu tem o risco de vazamento. Mas tu tem assim, uma pessoa na brigada, 1 ou 2 profissionais com termo de sigilo que vão dar o aval naquele documento. Esse documento está... Porque tu entregou nas mãos de um terceirizado, né, que fez uma licitação, ganhou, mas tu vai ter uma supervisão do contratante. Sim. Isso é supervisão do contratante. Quantas pessoas na empresa botaram a mão na prova? 10, 15, 20? Mais 5 da brigada ia fazer tanta diferença. Mas o ponto que eu quero perguntar para você é o seguinte: vocês acham que esses macacos velhos do PMDB, Schirmer e Sartori, iam ser ingênuos a ponto de tentar gerar uma influência para se promover na prova sem saber que ia gerar essa repercussão negativa? Eu acho que não. Eu acho que não. Muito estranha, cara. Na minha opinião é que Eu não. acho que isso daí foi um julgamento muito pobre, muito errado do infeliz que fez a prova. Mas eu não vejo aí o uso de influência política. Também não. E também acho que seria pior ter membros do governo fazendo esse tipo de fiscalização das provas que tem que ter caráter técnico. Mas eu gostaria... Membros da corporação, diferente, né? Sim, é diferente. Só que se tu for replicar eu entendi teu ponto, se for replicar essa lógica, desculpa te interromper, para outros órgãos, então, por exemplo, a prova da Receita Estadual que uma fundação vai organizar, alguns membros da Receita têm que validar a prova, a lógica se replicaria para todo o sistema. Será que é saudável ou será que é mais saudável tu ter um terceiro isento, isonômico, que sim, errou ao fazer uma questão que fere totalmente os princípios da impessoalidade, mas será que vale a pena a gente questionar todo o sistema? Aí eu acho que eu concordo contigo, eu acho que não, acho que o sistema de concurso ele tem uma lógica que faz sentido. Mudando do saco para mala, esse caso da prova da brigada é um exemplo, uma manifestação de como nós estamos mal, não só na brigada, mas em todo o funcionalismo.
porque é muito limitado. O processo de concurso público, ainda que ele seja ainda a opção menos pior que a gente encontrou, ele dificilmente consegue selecionar profissionais que tenham a capacidade de executar o trabalho de complexidade brutal que é fazer o policiamento. E se vocês forem analisar as questões sobre de inteligência mesmo, de por que o crime acontece, quais são estratégias contemporâneas de combate à criminalidade, a gente está perdendo tempo com a abobrinha que é feita para concursos, para empresas que treinam pessoas para passar em concursos públicos, sem que a gente se proponha a ter processos seletivos capazes de arregimentar pessoas críticas, criativas, com capacidade de solucionar problemas, que é o que a gente está precisando da segurança pública. Mas aí que tá, vocês acreditam que o Estado consegue fazer através de um concurso público aí que tá, uma seleção esse é o ponto. Para mim, razoável? Para mim, o que ilustra essa questão é o fato desse concurso não dizer absolutamente nada. Eu costumo dizer o seguinte, que se concurso fosse bom, as empresas privadas fariam concurso. E ninguém faz. O concurso, ele testa conhecimentos, basicamente, esse tipo de fazer prova com questões. Ele prova... Ele exemplifica isso. Porque as empresas privadas, elas não fazem concurso porque elas têm uma capacidade de contratar, de selecionar... E desligar também, né? Que pode ferir alguns princípios da administração pública, porque quando você está na administração pública, você vai fazer um concurso, tá? Se você fizer uma banca avaliadora com entrevistas, fica muito fácil você haver manipulação e direcionamento e favorecimento do que uma prova. Ok, mas só que nós temos outros problemas. A gente tem, por exemplo, algumas atividades públicas que o mais importante, mais do que conhecimento, é ele ter empatia com o público, é ele poder atender bem. São coisas que tu não mede. Então tu pode pegar o cara que o cara é um nerd, o cara é ninja em determinado assunto, mas o cara não tem a mínima aptidão para tratar com as pessoas. Sim, ok. E pior, tu contrata esse cara e tu tem que ficar com ele até o dia que ele morre, porque tu não vai mandar ele embora. É isso, um absurdo, entendeu? Mas voltando para a questão da prova aqui, teria um modelo que a empresa selecionada poderia passar uma prova não exatamente com o mesmo teor, mas uma prova modelo. Ó, a gente vai fazer uma prova nestes moldes aqui. Porque o que acontece é o seguinte, não foi só essa pergunta, né? Já tem diversas perguntas. A prova foi um desastre. E inclusive teve questionamentos a ver com o que a gente está falando, que são questões, por exemplo, perguntas sobre o abate de cervos no Pampa Safari, né? Que é o zoológico aqui do Rio Grande do Sul. Fechamento da exposição do Queer Museum. Foi um desastre total a prova. A questão é se o cara tivesse mostrando, ó, a gente vai fazer uma prova com esse teor, não com as mesmas perguntas. Vocês entendem a diferença, né? Sim. Com esse teor. Sim, e o cara valida, ó, com esse... Em tese, quando você faz a licitação, você já diz quais conhecimentos a prova tem que exigir. Qual que era a outra pergunta bizarra, a gente lembra? Sobre o fechamento da exposição do Queer Museum. Ah, tá. Assuntos contemporâneos, né? Os caras erraram a prova, hein? Vamos lá, olha só. Só mais uma coisa que eu queria falar sobre... Para ser policial, por exemplo, ele tem que ser bravo. Sim. Tem que ser destemido. Como é que um concurso vai poder avaliar isso, entendeu? Tem que colocar... Pode ser um cagão. E o cara passou na prova da polícia. Sim, tem que colocar o cara. Tem que soltar uns cachorros bravos aqui no cara e ver o que o cara faz. Olha só, essa Se o cara se mija nas calças, policial. Tá fora. Tá louco. Isso é uma. Não, isso é uma parte. Isso é uma parte. Calma aí. Sim, claro. Não, é brincadeira. Tudo bem, mas vamos lá, tá? Imagina quantos são aprovados. Não, e depois ainda podem reivindicar, não, mas eu passei, tem que relativizar. Essa questão das bancas, eu acho que tu da área de educação deve saber disso, né? Que também sobre as questões das bancas e dos concursos, muitas vezes acaba pelo incentivo de como é feita ali a licitação dos concursos e tal, que bancas às vezes incompetentes ou piores acabam ganhando porque oferecem um custo mais baixo. E aí o que acontece, e todo mundo sabe, aqui no Brasil, que já se aproximou um pouco disso, que acaba acontecendo que vão fazendo várias empresas, bancas pequenas, aí aquele nome se queima, e aí fazem outra, vão prestando serviços horríveis, principalmente em prefeituras pequenas, etc. E isso é algo que vai ter que se pensar em como que a gente vai ter que resolver isso. Sabe, olha assim, ó, não temos como fazer esse teste, tá, real.
Mas eu desafiaria, né? Se a gente pudesse fazer isso, eu tenho quase certeza que a gente pegasse simplesmente todos os inscritos no processo e simplesmente fizesse um sorteio e botasse os que ganharam o sorteio dentro da academia de polícia, o resultado não vai ser muito diferente. O que tem que acabar é a estabilidade. Não vai ser. Seria profundo. O que tem que acabar é a estabilidade. Não vai ser. Não, eu tô dizendo o seguinte, essa prova Porque não tem melhor não serve melhor pra seleção absolutamente nada. Não tem melhor seleção do que a prática, o dia a dia. Tudo bem, mas seleciona por sorteio. Tem um fator interessante, né? Não faz Todo prova. concurso público, o cara, o sujeito está sujeito... inscritos no processo seletivo. 36 mil inscritos. Ok, tá? um por uma vaga a cada gente tem, 6. Quantas mil vagas? Se não me engano, era 4.100. 4.100. 4.100 vagas, 36 mil inscritos. Dá mais, sério. No Brasil, em que as carreiras públicas, pelas suas peculiaridades, são tão atrativas, muitos interesseiros entram, né? Muitos interesseiros. Pessoas que não necessariamente têm a vocação para aquela profissão, tentam a sorte, alguns se preparam mais, outros se preparam menos. Então, a tendência é que a gente vai ter gente com sobrepeso de não sei o que não passariam em provas físicas que existem nesse concurso e outras tantas pessoas que não têm o primeiro grau ou têm um conhecimento muito limitado que não conseguiria resolver problemas simples que essa prova, pelo menos esse filtro, vai fazer, né? Sabe ler, né? Mas eu acho que numa margem de erro, talvez tu tenha razão. Mas aí tem um fator interessante que é o seguinte, o estágio probatório, né? Todo concurso você tem um período de estágio probatório de 1, 2, 3 anos, dependendo do concurso, em que tu pode ser, que tu vai ser, que tu deve ser avaliado na prática. Né? E os índices de reprovação em estágio probatório são muito baixos, muito baixos. Por quê? Se tem essa cultura de que não, ele passou no concurso, agora ele é servidor público, vem aqui, vai E ele se esforça só por 2 anos, depois... Porque o próprio sistema, a própria corporação, a partir do momento que ele está dentro, eles se protegem. Tem muito mais o caráter pessoal, né? O que é até, em certa medida, compreensível, do que propriamente o caráter de, não, peraí, tu não tem condição, cara, tu não tem condição, nós temos que prestar um serviço de excelência, que é o que acontece na empresa. O cara vem, não tem condição, eu preciso de produtividade, eu preciso entregar um bom serviço para o meu cliente, eu preciso ter boas vendas, e aí você tem a peculiaridade da demissão. Bom, mas aí então... Só para não perder, esse é o ponto, a questão da raiz. Quando na iniciativa privada alguém é contratado, essa pessoa vem para prestar um determinado serviço, o dono da empresa está fiscalizando se a remuneração desse colaborador se paga ou não. No serviço público, em que tu não tem o dono, tu tem essa ilusão de que aqueles que estão no executivo, prefeito e secretários, governadores e secretários, eles fazem às vezes do dono da empresa ficar fazendo tipo de fiscalização. Só que claramente isso, em primeiro lugar, não funciona, e se a gente vai buscar os interesses em jogo, daí sim é que não funciona de vez. Porque o secretário de segurança que está exercendo o cargo, o critério definidor da manutenção do cargo dele ou não é ele ficar de bem com aquele que nomeou ele para esse determinado cargo, o governador. Isso não tem necessariamente a ver com o desempenho da atividade, tem muito mais a ver com o relacionamento pessoal e até com a troca de votos no parlamento. Quer dizer, É bom secretário... lembrar onde estava o César Schirmer antes de assumir a Secretaria de Segurança. Ele abandonou a Prefeitura de Santa Maria para assumir a Secretaria de Segurança. Por quê? Porque é macaco velho do PMDB. É um cara que está na cúpula de poder do PMDB há muitos anos. Mas, bom amigo, como é que funciona, por exemplo, na polícia americana? Canso de ver filme que o cara vai pra rua, pega suas coisas, vai-se embora como se nada. Como se fosse uma empresa. E aqui no Brasil... Não tem estabilidade, né? Não tem estabilidade, não tem... Né? E o cara é contratado também, né? A própria... Cara, estabilidade é um mal incrível. A conta estoura no poder público justamente por causa disso. Mas acho que há áreas defensáveis de se ter... Quais áreas que Polícia Federal, por exemplo. O concurso de ser defensável? Não, a estabilidade. A estabilidade. Mas isso não, é a estabilidade. para outro debate. Posso fazer um encerramento especial com essa questão da brigada? Pode. Eu proponho Só se tiver dança. Eu proponho uma outra redação para essa questão, cuja resposta vai ser a mesma. Em 2013, um incêndio matou 242 pessoas numa boate em Santa Maria. Quem era? A boate não tinha documentação regular, não tinha alvará,
não tinha PPCI. Até hoje ninguém foi culpado. Quem era o prefeito da cidade em 2013 que não apareceu no dia posterior porque estava chorando? A resposta é a mesma que a pergunta da brigada nesse concurso. Até me arrepio em falar. Era César Schirmer. Abandonou a prefeitura de Santa Maria para ser secretário de segurança por politicagem. Até não nego que esteja fazendo um relativo trabalho, bom trabalho na segurança pública do Rio Grande do Sul. Mas a carreira política dele vai ficar marcada para sempre, porque ele era o prefeito de Santa Maria e ele não deu a atenção necessária para aquela tragédia que vitimou 242 jovens.